Salve Deus, meus irmãos, meus mestres, graças a Deus. Hoje são 12 de fevereiro de 2005, um sábado. Nós estamos aqui no Templo Mãe com o adjunto Ruatan, mestre Deronildo, para começar um trabalho de memória da nossa doutrina, para que possa ficar perpetuado para a posteridade todo esse acervo doutrinário trazido pela nossa mãe, Pataí 108. Nós vamos começar dentro de alguns instantes esse trabalho com o mestre Deronildo, raiz desse povo ajubano, raiz do povo oribano. E dentro de alguns instantes vocês terão a alegria de ver este trabalho. Salve Deus. Salve Deus, mestre Deronildo, adjunto Ruatan. Nesse instante preciso, pedimos que faça a sua emissão e o seu canto da individualidade para ficar registrado aqui para nós. Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus. Jesus divino e amado Mestre, ó Simiroma, meu Pai, nesta hora precisa, sou eu quem vos fala. Eu Jaguar primeiro Mestre Sol, da falange de sublimação, povo de Araújo. Adjunto Ruatan, Pataí 108, herdeiro triada Arpásia. Sétimo raio, adjuração. Arcanos, rama 2000, mestre Deronildo. Com os poderes do Olorum na linha desta mercê, tenho meu Deus e ministro ao batalhar, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite Jesus. Deixe as forças de Loki até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança, Fagúrio Verde Randier, // reino central, tudo vale. Na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do Tunajoso. Partirei nos terrenos de minha natureza com /0. No meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciático, seguirei sendo com /0, /0, /x e // em Cristo Jesus. Salve Deus. Ó grandioso Espírito. Salve Deus. Ó grandioso Espírito que governa o quinto ciclo universal. Na perseverança de te encontrar, atravesso céu e terra. Se os enigmas do meu destino kármico, sou físico e sinto a opressão das grandes convulsões desta terra. Ó Jesus, nem um só momento podemos esquecer que somos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, porque o vemos na figura simples da prece que emanamos. Devemos a luz bendita do Pai Nosso, para suavizar as dores das almas dilaceradas pela incompreensão, que não tem a sintonia deste novo amanhecer, de Deus Pai Todo-Poderoso, da luz, da verdade e do poder da individualidade. Salve Deus. Graças a Deus. Salve Deus, mestre Deronildo, adjunto Ruatan. Eu queria que você registrasse para nós o início da sua jornada nesta doutrina. Como é que você tomou conhecimento da doutrina? Como é que você conheceu Tia Neiva? Conta para nós. André Luiz, eu vim do Rio de Janeiro em 1971 e no final de 71 o meu irmão passava por um grande processo físico. Ele estava praticamente desenganado dos médicos. Então, eu comecei a procurar a cura do meu irmão através dos
frequentei a União Espírita, né? Lá do Lago Sul. Frequentei o luminoso terreiro de Umbanda e fui me afeiçoando a esse trabalho. Todos os sábados eu iria, sempre em busca de uma cura para o meu irmão. Algum tempo depois, comandava o escalão avançado do gabinete do ministro, o coronel Chalupi. E posteriormente eu via saber que ele era frequentador do Valor Amanhecer, ele e a sua esposa. E para minha surpresa, eu fui designado com mais 6 companheiros para datilografar uma minuta esta que seria encaminhada à gráfica do Senado, de onde surgiu a primeira edição do exemplar Sob os Olhos da Clarividência. Foi aí, André, que eu ouvi falar pela primeira vez de Tia Neiva. Eu tinha o hábito de, ao datilografar um texto, na medida que eu ia colocando no papel as palavras datilografadas, eu relia para evitar erros. E, consequentemente, na parte que me coube, chamava minha atenção as palavras daqueles textos. Daí para frente nasceu em mim uma curiosidade de conhecer Tia Neiva. Nesse tempo, eu morava na 306 Norte e nós tínhamos um ônibus, que naquela época não tinha ainda linha de ônibus regulares, né? Os ônibus eram do próprio quartel. E um dia eu perguntava a um funcionário do gabinete, esse senhor, ele era oficial de portaria e assessorista do ministro. Eu falei: Amaro, você conhece o Vale do Amanhecer? E Amaro me respondeu: eu trabalho lá, sargento Verônico. E eu fiquei curioso. Dali para frente, eu esperava, aí dizia: você faz assim. Você pega um ônibus aqui, vai, chega em Planaltina, tem umas combis, e lá você vai encontrar um templo de madeira. E assim aconteceu, no sábado. Mais ou menos em que época? 1972, segundo semestre. Daí para frente, eu ao chegar aqui, o templo era muito pequeno, muito escuro, a luz de vela. Eu fui colocado numa fila, numa fila, né? E, para minha surpresa, depois de algumas horas, eu fiquei frente a frente com a Tia Neiva. E contei a ela do meu objetivo, que era a coisa do meu irmão, e por onde eu vinha passando. Ela simplesmente me disse assim, chamou o Tiago para me fazer um trabalho especial. Daí para frente eu passei a frequentar o Vale do Amanhecer. Com regularidade. Consequentemente, já no início de 73, eu consegui fazer uma viagem a Recife, aonde meu irmão tinha feito com êxito uma cirurgia. Meu irmão estava com câncer no reto. Estive lá em Recife. Quando voltei,
lembrei-me do convite feito a mim e por pai Joaquim de Angola, que ele só queria falar comigo quando eu colocasse o uniforme. E julgava eu que fosse ser um médico de corporação, que eu não entendia, não sabia que existia um doutrinador. Né? Ao chegar de viagem, vim ao Vale, passei nos trabalhos, no sábado, não me recordo a data. No dia seguinte, que não era comum eu vir aos domingos, volta do meio-dia, eu cheguei aqui no Vale, em busca de água fluídica. Naquele tempo ainda não tinha uma pira, tinha uma cruz nos fundos, que ela ficava entre os tronos, né? Lá para os fundos, mas tinha a sala de cura. Eu entrei numa fila, para minha surpresa, pela segunda vez, eu me deparo com o Tia Neiva à minha frente, por volta de mais ou menos meio de meio nesse dia. Ela olhou para mim, não me chamou para desenvolver, eu já tinha tido convite. Ela assim, meu filho, você tem muitos cobradores. Daí para a frente, todos os domingos eu vinha, e o processo de desenvolvimento naquela época era, você aprendia vendo os antigos trabalharem. Na mesa, o seu Mário fazia a preleção das 10 horas, em seguida os médios veteranos da época trabalhavam e a gente ficou observando e a gente ia desenvolvendo. Não havia um processo de desenvolvimento. O desenvolvimento era prático. Era prático. O tempo foi passando, eu comecei a conhecer algumas pessoas da doutrina. Certa vez eu fui convidado por ela para ser coordenador, para entrar no grupo da coordenação, que me parece na época já era liderado pelo Barros. E isso seria um embrião da recepção. Já nos idos dos primeiros meses de 74, se não me falha a memória, eu não era iniciado. O Pai João determinou que todos os doutrinadores, a partir de determinado domingo, viessem para o templo às 10 horas. E nesse inteirinho, já por volta de meio dia e meio, foi no dia que se escolheram os primeiros grupos de instrutores, eu ficava conversando com Marcelino, em memória, adjunto do Luigi. E a tia se aproximou do grupo e disse, meu filho, você já foi escolhido para desenvolver, participar desse movimento? Eu disse, não, também. Procura o Michel, que era o homem responsável na época dessa formação. E aí, daí para frente, eu comecei a participar desse movimento, que consistia em você pegar um grupo, prepará-lo até a iniciação da Armochinha. Era um grupo misturado de aparados e doutrinadores. Nesse período, eu conheci o Noia, que era um colega de reparto, um colega militar, um subtenente, o 32 GAC. E o Noia, ele era muito organizado, ele tinha um jeito especial de anotações, ele era um detalhista. Então ele introduziu o primeiro manual de instrução. Deu forma a um tipo de manual que serviria para os médios aprenderem a trabalhar, né? A desenvolver o seu mistério. Consequentemente, começaram a surgir também os livretos do Mário, as ciclos, como se referindo ao desenvolvimento. Muito bem. Eu não conhecia o estudo. Eu não
também nunca tinha intimidade de ir na Casa Grande. Os anos passaram, comecei a frequentar o Naí. Nesse tempo eu tinha um Fusquinha, né? E o Noé não tinha carro, então eu me servia do Fusca. E fui umas 2 ou 3 vezes com o Noé dar aula no Naí. E ela me recomendava que eu não sei se tu tem. Eu me recordo que nós ficávamos lá durante o período de sábado, né? E na manhã seguinte, o Norberto, adjunto da PAN, hoje presidente, é quem ia nos buscar para tomar um café, nos dar assistência. E ficávamos lá até por volta das 16 horas, voltava para Brasília. Chegávamos aqui normalmente por volta de 9 horas da noite. Eu só me recordo que eu fui ao Naí nessa missão, junto com nós, durante uns 3 meses. Não, aí o que acontece? Nesse intervalo que você começou essa jornada missionária, quando é que você descobriu que você era um adjunto de povo? Como é que você teve o primeiro contato com esse ministro que você representa na Terra? Para eu chegar a essa sua resposta, é preciso muita mistério. Como a evolução é lenta e você só adquire as coisas, ou você tem um merecimento, ou você tem um complexo para isso. O adjunto, como nós sabemos, a primeira consagração foi em 1º de maio de 78. Certo. Mas antes de nós formarmos o adjunto, antes do adjunto da Força Crescente ser formada, primeiro teríamos que ser centuriões. Foi aí que, sem que eu percebesse, eu tive o grande privilégio, eu e mais alguns, de ser escolhido pelo primeiro mestre, em memória, pelo mestre Araquém, mestre Nestor, para ser instrutor e doutrinador. E durante mais de 3 anos ou mais, eu estive nessa função, já não nos modos de preparar e levar para o salão iniciado. Foi quando começou realmente, por volta de 75 até 77, né? De 75 para a frente começou esse desenvolvimento de desenvolvimento nos modos que é feito hoje, os grupos. Muito bem. Quando o nosso pai Zé da Branca e a nossa mãe trouxe a centúria, eu fui um dos primeiros mestres a fazer a centúria. Sem medo de errar, eu fiz parte da primeira centúria. E me lembro bem, me recordo, como era gostoso. Estou já tarde, depois de concluída a sua parte, nossa mãe chegava na Casa Grande, entrava no caixa do doutrinador e ele fazia um resumo do que tinha dito e ela completava a aula. Isso nos marcou muito. Você lembra de mais alguém que teve com você nessa época, dessa primeira turma de centúria, que está aí hoje, que a gente conhece? Eu acredito que Caldeira, hoje Germanas, a turma toda antiga, né? Lacerda, não posso precisar, porque eu nem conhecia eles ainda, não sei. Mas pela ideia, que se formou os 39, se fala dos 39, esse grupo estava, sem dúvida, estava junto conosco. Mas o que me chama a atenção na parte da minha missão é que o Vale não tinha disco gravado. Surgiu o primeiro disco, né? Long Play, com os primeiros mantras. E daí foi o embrião para a parte fonográfica, né? Um belo dia, muito antes da centúria, eu fui chamado na Casa Grande à noite. Eu já fazia parte da cura. Foi
quando uma noite, um trabalho oficial, a tia reuniu o antigo grupo da cura, na mesa evangélica, e trouxe o Michel e passou o Michel o comando da cura. Ainda cura evangélica. E Michel me convidou Marcos, convidou João Inocêncio e convidou Domingos para fazer parte dessa da cura. Em seguida, veio o seminário de junção. Foi quando tia me chamou uma noite de domingo, já por volta de 8 horas da noite. Disse: meu filho, eu quero que você aprenda com Teresona, né? Fala assim, É a cantora? A cantora, Terezinha, esse hino, para você cantar na junção. André Luiz não tinha nada gravado, então eu tive que decorar o hino. E durante anos eu participava de todas as junções dos trabalhos oficiais, quarta, sábado e domingo. Eu chegava do trabalho por volta das 7 da noite, na quarta, né? E sábado e domingo era de 3 horas da tarde, por volta até 10h30, que era quando terminava os trabalhos. E praticamente eu era o chefe da junção. Né? Eu cantava porque ninguém sabia o hino, só eu que sabia. Então, junção e outro. Depois, hoje todo mundo já tem o hino, já está gravado. Sabe? E aí foi quando chegou 1978, quando começou a se falar de formação do povo. Eu não era muito assíduo na Casa Grande. Eu não era, eu só participava dos corujões. Eu já era assíduo dos corujões, mas quando fui chamado por dia para fazer lei, para ficar com ela durante o dia, à noite, mas observava a atenção que Nestor, seu Mário e Ivone dava a todas as palavras de tia dele. Eu me lembro de que Nestor fazia perguntas à tia, ela na cabeceira da mesa, e a Ivone escrevendo a caneta tudo que ela falava. Eu acredito que esses acervos nós estejam na casa da família do Nestor, não sei se ele guardou, ou se ele já passou, já gravou. O fato é que foi assim que eu vi Nestor aprender, na minha presença. Sei depois que muitas vezes a gente saía e a gente ficava até de manhã com ela. Formação do adjunto. Um belo dia eu cheguei lá assim, meu filho, tinha aqui o nome de várias entidades aqui, vários ministros. Escolha um nome aqui. Eu que escolhi o nome do adjunto. Em seguida ele mudou para formação do povo. Segundo eu soube depois, já tinha vários adjuntos, parece que Caldeiro e Alberto estavam do dedo do povo pronto dele. Eu corri atrás para formar o povo. E a formação inicial consistia no seguinte: o adjunto e sua escrava, o padrinho e a madrinha, 7 pares de mestres que servem os seus céticos. E cada cético partia com 6 pares de 6 de raios. O 6º raio sua escrava. Em seguida, independente dessa contagem, você teria que apresentar 20 mestres, lua, e 20 doutrinadores, que na época era chamado de Ulysses. Com esse povo formado, eu me apresentei no dia 1º de maio para a consagração. 78. Fomos chamados adjuntos a Juna Ramos, que hoje é traduzido como multiplicação divina.
E ao nos ajoelharmos, isso já é do conhecimento de todos, mas na porta do oráculo, a Edelvis de branco, eu estava com meu primeiro cetro na era, eu me incumbi de me representar como primeiro cetro, com o meu diploma na mão, com as minhas armaduras. Eu passava para ele naquele momento de adentrar ao oráculo. O mestre Wilson, presidente de Araguaína, me parece, foi o primeiro cetro. E junta pegando. Então, esses 7 cetros, em seguida, eu me lembro, já tem até fotos lá na Casa Grande, ela está coberta. Depois ela nos dizia que a gente tinha um portal de desintegração. A Edelvis fazia assim na perna minha. Quais são as suas intenções? Eu respondi na ocasião: espiritualizar-me e espiritualizar a minha tropa. Então eu fui conduzido pela Edelvis, servi-me do vinho, né? Em seguida eu volto e me ajoelho. Hoje eu me lembro que meu companheiro da missão, do juramento, foi o Guilherme. Está na Casa Grande a fotografia. Juramento este, que nós estamos tendo o privilégio de renová-lo todos os anos do Tempo Mãe. Perfeito. Nessa época você se tornou, então, concretizou-se como adjunto do Atan, mestre Veroniudo, comandante de um povo, de uma tropa. Esse povo, em especial, você repara hoje que criou uma rama por todo esse país, né? Nós temos os filhos do Uruatã, presidentes, arcanos, nós temos netos do Uruatã, já temos bisnetos, com certeza, e alguns adjuntos, talvez, tenham se destacado na implantação desta doutrina por todo este universo. Adjunto Olimã, mestre José Donato, adjunto Abassan, mestre Dias, adjunto Agrano, mestre Lei, Ogarian, Araújo, o próprio Wilson, que na época teve uma missão de cabeceiras, depois partiu para Tocantins, e outros que talvez não esteja lembrando aqui, mas me lembro do mestre de Rio Verde, o Lorival, Elcio, né? Elcio. Primeiro foi Elcio, hoje é Lorival, e outros que talvez até você lembre melhor do que eu. Como é que é esse relacionamento? Como é que é você sentir essa missão do ministro do Atlântico, trazer essa rama para a terra em Cristo Jesus? Olha, é fantástico, porque se nós formos observar o grande legado que nós recebemos em maio de 78, ele foi se concretizar ano seguinte. Por exemplo, eu deveria ser disciplinado em tentar gravar tudo que nossa mãe nos ensinou. Mas eu me recordo que entre maio e julho, antes dela consagrar a segunda turma, que seria o Irajas, seria o Irajas, nós tivemos uma série de reuniões com ela, e eu não tenho isso escrito. Muita coisa, talvez no acervo da ordem, a gente encontre gravado essas aulas que ela nos dava uma vez por semana. Depois as aulas foram se amiudando, já com as cartas do mestrado a nível de centúria, né? Que já é do domínio público. Mas essas que falar diretamente a nós, eu confesso a você que eu não tenho. E quando chega no dia 31 de dezembro, que o pai nos dá aquela carta do adjunto, ou seja, do dever do adjunto,
quando ele manda que o adjunto segure as suas armas, não? Se um dia quiser rasgá-las, coloque. Né? Na mesma data, ele também dá uma carta a cada trino. Cada trino recebeu a mesma mensagem, 31 de dezembro de 78. Daí para frente começou, o adjunto começou, mas ninguém entendia. A tia reunia, passava por ela, determinado mestre, ele era para ele vir com 6,6, ele veio com 18. Essa você não entendeu, não é assim. Foi difícil a gente entender a contagem. E posteriormente os anos se passam, chegou o ano de 80, né? Foi quando eu parto para os tempos ternos como presidente. É uma outra jornada. Mas, André Luiz, entre 78 e 80, houve um compromisso que eu assumi em nome dela, e da qual eu me orgulho, foi que eu estava de férias, pela minha afinidade com o Noia me procura no domingo à noite, Veronildo, minhas férias terminar hoje, e tinha me dado uma missão de ir a Olinda fechar o tempo. E eu não entendia o porquê, me perguntei. Então ele me levou para Casa Grande e disse assim: meu filho, você vá como doutrinador e o Parleme vai como polícia. O Parleme era advogado. Mas aí eu também não tinha o hábito de perguntar muito. E aí eu volto para a cura, onde eu trabalhava com o Michel. E o Guto estava incorporado, naquele tempo se trabalhava muito em pé, o mentor. O Guto estava incorporado com o Emmanuel. E o Emmanuel falou assim: meu filho, durante o período lá, pense nele. Eu não sei se é importante. Pense nele. E assim, no dia seguinte, eu confesso a você que a passagem foi tudo. A Casa Grande providenciou. Eu não tinha muita intimidade com o Parleme. No avião para Recife, é que eu tomei conhecimento do problema. Foi um problema disciplinar. Seria a falta de conduta doutrinária. De 12 mestres que estavam sendo presidentes lá, em Ouro Preto, né? Em Ouro Preto, lá em Olinda. E tinha não satisfeito, mandou fechar. Que era uma segunda-feira, nossa viagem. Fomos recebidos no aeroporto pelo Inácio, que era naquela época com a dona Zilda. Dona Zilda era paciente do tempo, não era médium ainda. O Inácio nos recebeu com toda a regalia, nós fomos para a casa dele, com todas as crianças do Inácio, eram pequenas ainda, com toda a cordialidade, com toda a boa vontade. E reunimos os dois mestres, né? Levamos a ele o objetivo da doutrina, da nossa mãe, e ficou acordado de que nós iríamos fechar o tempo. Só que na quarta-feira, nós chegamos na segunda, na quarta-feira, à noite teve trabalho, né? E eu me deparei com 16 médios uniformizados, trabalhando. E eu falei: Parleme, vamos tomar uma atitude, vamos deixar essa nossa atitude no último dia do nosso estado aqui. E assim aconteceu. No sábado, tivemos trabalho oficial. O domingo era o dia da gente tomar decisão. No domingo também, 10 horas, há uma amiga chamada Regina, se eu não me engano, ela abria a corrente mestre, ela tinha autorizado para abrir a corrente mestre, invocava a corrente mestre. Aí me veio uma força, uma coragem de dizer ao Parleme que eu não vou fechar o tempo. Vamos na sugestão do Parleme.
convido o Inácio para ir a Brasília falar com a tia. E assim aconteceu. O pai mesmo me ouviu. Nós voltamos para Brasília. Tia, nós não fechamos o tempo, não. Pedimos ao Inácio para, o seu Inácio, quando recebeu lá, ele veio falar com a senhora. André Luiz, o Inácio chegou aqui como parceiro e voltou como mestre. O Uruatã já existia. E o Inácio ficou muito pegado comigo, tinha muito contato comigo. Depois, até com a razão compreensível e pelo preparo que o seu Mário tinha muito mais do que eu, que era o time do Muxim. Aí ele se apegou ao seu Mário. E aí eu fui me afastando desse. Mas a minha esposa, a Nicinha, é madrinha de iniciação do Inácio. O nosso laço chegou até aí, né? Então eu tenho assim uma alegria e um pouco de realização de ver a grandeza de Olinda hoje, porque poderia não ter o amanhecer. O amanhecer de lá. O amanhecer de Olinda. O Mariano do amanhecer. Eu agradeço a Deus, Pai Poderoso, a coragem que tive em discordar da classe evidente. Mas, bendita discórdia, né? Bendita discordância. Quando ela disse que você agiu como doutrinador, talvez aí tenha sido a chave. Né? Porque na hora eu fui de Tuíra, Amanda, é uma série de coisas que hoje nós vimos a pujança, né, dessa raiz que se criou no Nordeste. E que eu também, como nordestino, pernambucano que sou, teve coragem de não cortar a oportunidade do mestre. Perfeito. Na sua jornada como adjunto de povo, você deve ter tido alguns momentos especiais com ela. Você poderia relembrar algum para nós? Como eu te dizia, meu convívio com ela era mais no ágil, no Corujão. Você sabe, você era muito pequeno nessa época, nós vivíamos aí num período chamado período revolucionário. E eu vim do Rio, dentro desse período, desses valores. E eu observava que todos os problemas eram carreados para a tia Neiva. Fala com o Neiva. Tudo era Neiva que resolvia. Eu dizia assim, meu Deus, e quando essa mulher, quando eu tenho a Neiva partir, quem é que vai? Porque é lógico, né? Sempre tem alguém que cuida do acerto, seja o corresponsável. Tá? Então, eu via a tia Neiva. A tia Neiva realmente é o princípio e o fim de todas as decisões dentro do tempo, de todas as decisões da ordem. Naquilo que eu poderia ver, as coisas mais íntimas de lá dentro, eu não sei. Assim, eu não conhecia a diretoria da ordem, a gente não tinha. E ela nunca também nos envolveu nisso. Tia Neiva para nós era doutrina 24 horas. Ela não trazia os problemas dela, ou da Casa Grande, ou da ordem, para o nosso convívio. Agora, tia Neiva era aquela criatura que ela deixou escrito isso. Minhas filhas, quando eu entro no templo, eu esqueço de Neiva e entro na individualidade 408. Tia Neiva sentava no seu aledar, né? Atendia a todas aquelas pessoas que estavam ali para serem atendidas. Tinha uma tolerância e uma coisa que todos nós conhecemos, sabemos, é que a tia Neiva era realmente, gostava de se apresentar bem. Eu jamais vi alguém sair de lá magoado com a sua presença. E quando terminava a sua missão, ela vinha assim, arrastando a chanelinha, chegava no aledar, no radar, olhava para ela e vai para a minha casinha. Naquela época não tinha nada aqui dentro, não tinha lanchonete, não tinha nada que você pudesse. E ela, com a sensibilidade de sacerdotisa e de mãe, ela sempre se preocupou com os comandantes, mandando buscar da Casa Grande as marmitinhas para nós, né? E
E nós saímos da Casa Grande refeitos, porque era assim, guardava um queijinho, uma fruta, um pão, muitas vezes dormindo. Mas o maior pão que nós recebemos, o maior alimento, já depois do dia de trabalho, André Luiz, eram os ensinamentos dela. A gente saía com uma força, a gente não sentia cansaço. Nós saímos da Casa Grande inteiraço. Bem, eis que eu passo um processo kármico na minha vida financeira. Se deteriorou, eu pensava comigo, se tia Neva perdeu 3 caminhões, por que eu não vou perder algo? Eu nunca levei um problema meu para tia. Soube depois que minha mulher, minha esposa, conversou com ela sobre a meu respeito. Já estava havendo uma angústia muito grande em casa, né? E a tia falou assim, olha, ele nunca falou nada para mim. Foi quando a tia foi ver meu quadro kármico. E um belo dia, na quarta-feira, não me lembro bem, se era uma quarta ou era uma quinta, eu estava na redondeza da Casa Grande e ela me chama. Era por volta de umas 6h30, 7 horas da noite. Nós sentávamos numa tora que me parece que já está lá preservada. Né? Eu sentei ali e ela olhou para mim e falou, meu filho. Ela, antes de me atender, ela atendeu o Ramon, o neto dela. O Ramon, filho do Beto. E ela assim disse, meu filho, você foi um homem que tinha prazer em colocar no Rio de Janeiro, você foi um homem grande banqueiro e tinha o prazer de colocar seus clientes na bancarrota. Então, você está passando por esse processo. Falou mais nada. Ela instituiu, nesse período, estava se aviando a indução. Toda segunda-feira ela convidava um grupo de médios para participar de uma indução fora de 4h30, 5 horas, das quais Delves era uma das que participava intensamente. Delves, Guilherme, Alberto. E eu me lembro que depois foi instituído um tipo de trabalho que ela fazia na Casa Grande, tipo terceiro, sétimo, que ela chamava um grupo de pessoas para participar com ela, e ela só recitava 3 sétimos, não fazia todo o terceiro sétimo. E eu fui convidado para ir passar na segunda-feira nesse terceiro sétimo dela. Né? Nesse dia, eu já tinha donado um adjunto, ela já era sétimo meu, foi um dos primeiros sétimos do meu, tinha vindo comigo desde mais 78 como sétimo. Aí eu estava aguardando na sala, foi quando a porta se abre, o Jorgito manda que eu entrasse. E lá dentro eu estava presente Delves, Beto, seu Mário, e tinha Neve comprado um pajão de Enoque. Só que ela me tinha me preparado, isso foi durante a semana, no domingo, meu filho, depois que ela tinha dado esse primeiro contato com meu filho, eu estou vendo que você tem uma missão fora daqui de Brasília. Eu estou vendo que você talvez vá para o norte, lá para o Amazonas, para ali, ela deu o toque. Aí eu já me deu a dica, né? André Luiz, no dia seguinte, o meu comandante lá, o Coronel Choro, não é aquele Coronel Choro fora, não, outro coronel. Esse Veronildo, eu estou sendo convidado para o SNI, bata meu currículo. Aí eu era o homem de ligação dele, né? Da toca o currículo dele. Aí ele olhou para mim e falou, você
você não quer sair daqui não, você não quer dar uma volta, dar uma saída. Era atentamente que eu tinha uma missão fora. No dia seguinte, na segunda-feira, quando o senhor me pergunta se eu gostaria de sair, de ser transferido, aí nessa transferência eu teria como já levantar algum valor financeiro para poder pagar minhas dívidas, ajuda de custo, aquela coisa toda, né? Aí eu disse, coronel, coronel, já que o senhor vai para você, eu aceito. Aí você pode deixar comigo. Aí vi o lado material, mas estava sendo trabalhado para ele falar, né? Aí eu encontro com, assim, aí eu venho para esse trabalho, o Pajão falou assim, aí o Pajão estava incorporado. Eu quero frisar isso, porque quando eu saí daqui para essa missão, eu fui estudado. Assim, meu filho, você vai para uma missão, não falo em vida material, não. O adjunto vai ficar sob a responsabilidade do Dias e do Donato. Eles vão tomar conta do adjunto. Isso era em 1984. E eu já era presidente do Uberlândia. Aí eu, quer dizer, eu já tinha esse respaldo dele e já tinha expectativa de uma transferência. Aí encaixou, uma missão fora. O meu comandante ele mesmo me oferece a oportunidade. Aí eu comecei a procurar saber qual era o lugar que eu podia ir mais longe para receber mais dinheiro para poder pagar a dívida, né? Aí me encontrei um colega meu que tinha sido São Gabriel da Cachoeira. Rapaz, São Gabriel da Cachoeira fica na divisa da Venezuela. É longe de Brasília, mas lá você vai ganhar valor X e tal. E assim aconteceu. O Donato ficou responsável pelo adjunto junto com o Dias, dando assistência junto com os componentes ao Uberlândia. E me parece que essa minha 2 anos e meio que estive fora daqui, praticamente, eu não cheguei a ficar 2 anos porque nas férias eu vim para cá. Então eu vim aqui, aí vinha para o trabalho espiritual. Mas realmente a minha permanência lá, que foi 2 anos e meio, foi muito bom para todo o adjunto, porque o Donato se estruturou, né, aprendeu a ser um presidente, né, um adjunto, né, respondia, e ele muito. Eu quero ressaltar aqui, nessa memória, do zelo que o Donato tinha e o Dias pelo povo. Esse povo não se perdeu graças à maneira como o Donato conduziu, como ele é um elemento muito organizado. Nem sabe os atrizes que teve em Uberlândia, mas fazia parte do aprendizado, né? E quando eu retorno, foi quando me falaram que, para o Ilício Marcano, eu deveria passar o tempo para ele. Quero ressaltar que em nenhum momento eu fui pressionado pelo Beto para passar o tempo. Foi espontaneamente que eu recebi, aceitei. Ele era meu vice-presidente. Até aquela data era praticamente ele quem instruía o povo do adjunto lá em Uberlândia. Jamais deixarei de reconhecer e agradecer à família Isley o apoio que tive no Uberlândia. Né? E também aos que ficaram aqui à frente do povo, a Dias e Donato, a lealdade, a presteza no atendimento ao ministro. Inclusive, há um detalhe que Tia Neiva queria fazer um trabalho e a única caçamba que tinha a energia suficiente era a Bota. E eu estava ali, porque Donato não deixava parar a caçamba. Donato e Dias não deixavam que. Eles foram muito responsáveis, muito zelosos pelo cumprimento da missão. Perfeito. Isso é bom, que fique registrado, né? Sim. E aí, meu irmão, as coisas foram acontecendo. Hoje, passado alguns anos, eu tive um curso de Relações Humanas no Rio de Janeiro que me valeu muito na doutrina. A minha formação militar, alguns achavam que eu era muito rígido, mas eu sou boa praça. Só que eu aprendi a ser leal às pessoas. Isso eu vou morrer assim. Eu respeito a hierarquia.
e gosto de ser leal a quem está a quem estou sob as ordens, a quem eu estou sob as ordens do comandante, né? Então eu nunca fui desleal nem aos trinos, nem a São Mário, nem ao Michel, nem a Alberto, eu não estou. E estou feliz porque todas as missões que eu recebi eu cumpri. Tive um período muito antes já era centurião, tive um período de mais de 3 anos à frente da presidência da iniciação da Roxinha, né? Que estava aqui hoje. Quem me substituiu, que está até hoje, foi o Caldeira. Passei mais de 3 anos presidindo aquele trabalho na iniciação da Roxinha. É uma honra também dizer que a Batinha Roxa, quando começou, eu fui um dos primeiros a receber, junto com o grupo, era Nestor, Ivone, a esposa de Fogaça, a Liliana, a primeira esposa dele, o Xan, eu, e mais ou menos, o primeiro mestre ao Sacramento, né, o Inácio, era o grupo da iniciação. E a Batinha Roxa, eu me lembro que durante a iniciação ela veio com todas as batas na mão, fui entregar, parecia um time de futebol, fui entregando tudo. Eu não comprei bata de iniciação. E como é que é esse relacionamento seu com os outros mestres considerados do grupo dos 39? Olha, eu não sei se eu estou já ficando velho, estou meio saudosista. Mas eu acredito que esses mestres que são raízes, eles têm um perfeito entendimento. Nunca houve entre nós nenhuma dissensão. Nunca houve entre nós que dissesse assim. Mas é o divino que está servindo aqui a doutor Watan, estou tendo o prazer de. Nunca houve entre nós nenhuma rusga. E obrigado. Eu acredito que, tanto aqui, tivemos, por exemplo, um período em que eu não sei a razão, mas que por algum tempo o Nestor executivo afastou-se do setor de trabalho e, como a ordem dos adjuntos de povos, junto com o Trino Sumanã, dá conta. E nós demos conta daquele problema. Nunca houve entre nós nenhuma dissensão. Já bem da minha parte, um deles. Agora dos 39, muitos já não estão mais aí, já estão do outro lado. Né? Mas pelo menos as raízes ainda estão aí. Né? A não ser o Alberto que partiu. Que eu saiba, só ele que partiu. Mas não. É porque dos 39 nem todos eram de povo. Por exemplo, Marcelino, o Murugi, ele não foi do grupo dos 39? Foi. Então. Houve um capuchinho, por exemplo, essa parte é interessante. Houve muita gente, de janeiro nunca dizia não para ninguém, né? Uhum. Teve mestres que formaram povos e num determinado carnaval tinha reunido a gente e mandou que aqueles mestres devolvessem os povos. Assim é que Fogaça, Dilson, tinha povos, mas devolveram os povos. Zé Exídio, né, Pedro Exídio, Zé Exídio, Júlia Batan. Então, eles passaram a ser arautos. Mas na lei do adjunto e ali na lei do arauto, o arauto tem toda a regalia que tinha um adjunto de povo. Ele tinha uma caçamba, alguns tinham caçambas. Só que o continente dele ele partia com a madrinha, o padrinho, a escrava. Né? A madrinha, o padrinho e a escrava. Era o continente deles. Mas tinham regalias. Posteriormente, como nem todos tinham caçambas e nem todos tinham povos, os adjuntos árabes passaram a somar os adjuntos de povos. Assim é que Murugi ficou comigo. Ele
ele nunca sentou, mas tinha regrista na minha caçamba. O finado Sérgio Paulo, adjunto do seu ministério. Sérgio Paulo e Mologi, esses dois eu me lembro bem que ficaram comigo. Ferreirinha até hoje tem uma ligação muito próxima com a Mariana, exatamente por isso. E o que me chama a atenção, quem é o Arauto? O Arauto é aquele homem que leva boa nova, boa notícia, ou come imposto bem. Então eu pensava, como a doutrina é dinâmica, naquela época, o Arauto, ele teria que ir aos templos, aonde ele determinasse, já como ajuda, que era como de confiança dela, e quando voltasse, fazer mais relatório para ela. Mas pela dinâmica da doutrina, nem ela podia pensar o que ia acontecer. De 80 para cá, tudo se transformou, né? Até que eu fui frutífera para a doutrina. Via Estederou, a sublimação, eu estou ligando. Uma das razões que eu entendo de quando Beto me pediu, quando ficou determinado que os adjuntos de povos passassem os tempos para os nativos, era para ele dar sustentação ao tempo humano, né? Teve trabalho, Estederou, estou ligando. Certo? E assim, acredito que está acontecendo, né? Os adjuntos de povos estão aí, na usina, preparando, partindo com as suas ramas, e as ramas partindo com a sala, sabendo de que tem na retaguarda uma raiz. Eu queria inovar nessa nossa entrevista. Ali já está piscando, se já está piscando, faltam uns 5 minutos, né? Mas a gente tem mais fita ali. Então eu não estou preocupado com isso. Mas eu queria inovar, fazendo um negócio contigo, combinar alguma coisa contigo, para ver a sua reação, como se eu quisesse testar o seu reflexo. Né? Eu vou te falar uma palavra ligada à nossa doutrina, e você vai tentar resumir ao máximo o que aquela palavra representa para você. Tá bom? Então eu falo uma coisa, se você puder resumir o menos possível, né? Às vezes uma palavra, por exemplo, amor, resume aqui, e às vezes não, às vezes você quer falar um pouco mais. Tá bom? Então, vou começar. Estrela sublimação. Estrela sublimação, ela foi a mensagem que Jesus passou aos 3 irmãos, aqueles 3 astrônomos. Eles esperavam um sinal. Foi o grande sinal de uma nova era. Ela representa para mim essa grandeza que se chama a vida de Jesus. Salve Deus. E eu tenho nesses 5 anos, quero ressaltar e agradecer ao Espírito da Confiança, eu me imbuí desses valores, porque a estrela é uma grandeza, só Deus mesmo se vira dizer, eu como dizia sempre a gente, veja o canto do mago, ele testemunha a vida da gente sublimação que anunciava na manjedoura a chegada de menino. Essa doutrina é rica demais, de ter a confiança de trazer esses valores para a terra depois de 2 mil anos. Adjunto Yucatán, mestre Alberto. Foi um grande companheiro. Que eu conheci, e até acho interessante uma passagem dele com o Caldeira, né? Ele já da presidência sem carro, quando o pai João pega o carro cheio de seu Mário deu o rei dele, Mário dá a chave do carro, deu para o Caldeira e o Alberto poder vir para cá para dar aula. O pai João queria que ele desse aula aqui. O seu Mário ficou sem casa, tá atrás, seu Mário? Tá bom, pai João. Caldeira foi o Yucatán, era o primeiro mestre-sol do uso de sublimação. Eu era o primeiro mestre-sol e ele tinha a missão de preparar o aspirante para ingressar. Ele não entrava lá nos castelos. Ele não entrava, ele não. Só entrava o pessoal, não, sem discriminação. Mas na fala dele ele fazia essa parte, eu fazia a outra, ficava junto com o
Passei que Santa Branca. Diga. Nestor, eu passei a conhecer melhor o Nestor na convivência desses últimos 5 anos. Dentro daquele princípio de lealdade e de respeito à pessoa que me dirigia. Mas, particularmente, foi quando eu fiquei doente. Falei, Nestor, vou fazer uma cirurgia e eu estou preocupado quando fazer uma cirurgia, né? E nós vamos talvez ter que adiar o nosso compromisso no domingo em janeiro. Ele olhou para mim e falou assim, você não vai ser operado não, eu vou te esperar. Então, isso me marcou profundamente. E como tia falou para mim em 74, se meu filho ande com o Nestor, palavras dela, ande com o Nestor. Então eu não me arrependi de ter andado com ele, de ter recebido a assinatura dele. O Nestor conviveu na minha casa, teve a oportunidade de frequentar a minha casa umas 2 vezes. A amizade que ele tem com meu filho é muito grande, Júnior, né? Então o relacionamento familiar era muito próximo, em função até do Ismael, que hoje é presidente, ser tio da ex-esposa dele. Ismael, você fala de Osasco? É, não dele. Ismael que de Caldas Novas. Ah, sim. Ele era tio da Sandra. Bom, salve Deus, mestre Veronildo, dando continuidade a esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, eu queria que você deixasse registrado, já estamos no fim da nossa reportagem, deixasse registrado aqui para nós o que representa o ministro Uruatã para você na sua jornada em Cristo Jesus. Salve Deus. Salve Deus. Olha, o ministro Uruatã, eu aprendi a amar o ministro Uruatã pelo exemplo da Clara Vidente. Porque quando ela conheceu, quando ela se conscientizou do poder de Pai Santa Branca, ela passou a obedecer cegamente ao Pai Santa Branca. Então, pela grandiosidade do ministro Uruatã e dos demais ministros, pelos que ele representam junto a Jesus e o Pai Santa Branca, embora seja um homem imperfeito, mas seguimos o exemplo de nossa mãe, eu faço tudo para não desmerecer essa confiança em mim depositada. Eu espero um dia poder dar testemunho, estou falando isso, já estou com 69 anos, não sei quantos anos, mas espero um dia poder ser recebido por esse grandioso ministro, na certeza de que o ministro Uruatã, ele não vai nos deixar. Quanto a me orgulha muito, mas me orgulha muito e me dá mais responsabilidade quando eu vejo os elogios à força decrescente, ao continente do Uruatã, o adjunto ter mais povo, a maneira como eu sou tratado pelo corpo mediúnico, principalmente os presidentes, o carinho de vô, isso é muito bom. E eu agradeço a Deus, a Jesus, estar chegando no ocaso da vida, querido por esse segmento, somente o segmento lá. Eu tenho certeza que o que eu recebo aqui desse grupo, desse continente, não tem preço que pague o carinho, a espontaneidade das pessoas. Mestre, vai no meu tempo. Tanto é, agora eu vou registrar, né, esse ano pela mudança que houve, pelo tempo que até agora, eu tenho vindo a minha muito aqui, eu tenciono em
Nivaldo ir lá para Cuiabá. Estou querendo ir também. Celso vai ficar perto, mas pelo menos ali fora, está no meu programa e a Uberlândia, mandar um grito magnético e a Fica no caminho para São Paulo. E Cuiabá, que eu nunca fui lá em Cuiabá. Tá certo. São Paulo você já foi. Agora, é maravilhoso, né? Aquele dia de São Paulo, inclusive, nós tivemos que doutrinar o motorista do ônibus, né? Foi engraçado. Aquele dia. São sensações. Então, eu vou falar, o adjunto, todos os adjuntos, né? Se nós temos a capacidade de entender o ministro Latam, e ele é onipresente, porque são coisas assim que você fica. Eu quero registrar isso para mostrar que o trabalho que está sendo feito pelo mestre Ajaran, na manutenção, na vibração desses templos que estão sendo fundados, a prova inconteste é que no final de dezembro de 2004, o boliviano me procura, me parece que ele atualmente é o presidente lá, Alexandre. e me disse assim, mestre, ele veio assim na minha presença, alegre, feliz, está na minha presença, me cumprimentou, eu vou, eu quero lhe dizer que em 2 meses de ministro, o ministro Adão compareceu lá. Então é uma afirmação de que as decisões do Tribunal Ajaran, homologando, dando a oportunidade de ter tempo no exterior, vem do céu. Isso é bonito. E quando chega hoje um componente nosso e te dá um abraço e chama de vô, bisavô, você... Olha, eu me sinto Como é que você se sente? cada vez mais responsável. Aí, sem ser perfeito, eu sou um ser humano, eu tenho autoestima, eu não sou preconceituoso, mas faço meus conceitos. Então eu procuro sempre me examinar como é que eu estou. Na brejerice de alheio, eu tenho que dar satisfação para o vizinho. Então, como é que eu estou? Como está meu padrão? Como é que as pessoas me veem? Eu não tenho mais direito de errar. Eu posso errar, mas, segundo a carta de Radha, só erra quem não tem consciência. Eu acredito que já tem que ter um tipo de consciência para não praticar determinados erros. Então, eu sou examinado, eu sou observado, eu tenho dúvida não. Não tenho dúvida de que eu estou no coração de muitos, talvez ainda não assimile a minha pessoa, né? Mas é um direito da pessoa e eu também não posso agradar a todos, mas no meu íntimo eu estou bem. Estou bem, me sinto bem no meio dos meus irmãos, talvez aqui no tempo humano a gente tem mais contato, mas me sinto grato sempre que alguém me procura e me recebe, o carinho. Se eu fosse dar nome de pessoas aqui, eu não fazia injustiça. Mas, em todos os tempos que eu tenho frequentado, eu sou muito bem servido. Graças a Deus. E agora, para fazer o desfecho, a sua mensagem para o mestre Jaguar, a ninfa, muitos, inclusive, que vão assistir essa vida não te conheciam, né? Não conheciam parte dessa história, então nós vamos fazer o desfecho desse trabalho para a sua mensagem. Meus irmãos e meus mestres, eu quero agradecer ao adjunto Giovanni, o mestre André, por essa grande oportunidade que me deu em abrir meu coração para a posteridade e dizer, meus irmãos, que compensa muito a servir a Pai Salvador. Eu sempre procuro ver no homem e fica a imaginar. Muitas vezes o homem está distante, numa grota. Aquele homem que, se ele fosse contar a sua verdade, todos fugiriam dele. Esse homem com a cruz nas costas,
Já não é mais o homem que agride, é o homem que diz salve Deus e continua a sua falha. Servir a Baixada Branca compensa. Compensa porque eu tive essa prova. Hoje eu estou curado, não sou dependente de remédio nenhum e tive um câncer. Agora, seguindo o rastro de nossa mãe, José Maraquém, o homem só se realiza na lei de auxílio. Evidente que eu me refiro à nossa hierarquia pelo contato maior que tive. Mas tenho certeza que esse é o propósito do nosso querido Zé Jarana também. É só pela lei de auxílio que se realiza. Porque assim que ela deixou escrito, o homem se realiza no tempo do homem fez até a morte. Eu acho que eu venci, pelo menos na primeira parte. Né? Não sei, um dia eu vou partir daqui, mas eu vou levar essa experiência. E quanto o amanhecer, eu não tenho mais palavras para dizer, é um dia a dia, estou feliz. Peço, assim, desculpas às pessoas que, por uma situação ou outra, eu não fui bem compreendido, né? Mas nada, não tenho nada contra ninguém. Faço questão, enquanto vivo for, de respeitar as leis de Baixada Branca e a hierarquia do amanhecer. Não abro mão disso. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Boa sorte a todos vocês que assistiram essa fita, que vocês possam aprender com ela. E esperamos também, dentro de alguns dias, trazer novos adjuntos aqui. Boa sorte. Salve Deus.